Vitimismo. A prisão invisível que nos afasta da nossa essência. Descubra as raízes ocultas do vitimismo, seus impactos espirituais e emocionais e como despertar para uma vida de liberdade interior e autorresponsabilidade. Este audiolivro revela as camadas ocultas do vitimismo, sua origem psicológica, suas expressões sutis e suas consequências espirituais. Através de uma abordagem profunda e amorosa, propõe caminhos para transformar a dor em lucidez, a impotência em autorresponsabilidade e o sofrimento em liberdade interior. Unindo conhecimentos da psicologia, da espiritualidade e da neurociência, esta obra convida o ouvinte a reconhecer, acolher e superar os mecanismos internos que o aprisionam no papel de vítima, revelando sua força criadora e sua capacidade de renascer em consciência. Vitimismo não é apenas um comportamento, é uma estrutura interna, uma lente pela qual muitas pessoas veem a vida sem se dar conta. Nesta reflexão, percorremos uma jornada que une psicologia, espiritualidade e experiências humanas reais. O objetivo não é julgar, mas despertar. Cada parágrafo oferece uma reflexão profunda, com linguagem acessível e afetuosa, direcionada a quem deseja compreender e superar esse padrão, reencontrando sua essência e seu poder interior. Há uma voz silenciada pelas dores da alma, um eco que repete: "Eu não consigo". Mas e se for possível ouvir, por trás do medo, uma outra voz, uma que diz: "Eu posso, eu escolho, eu renasço"? Este não é um sobre fraquezas, é um livro sobre reencontros, com a coragem, com a luz, com a verdade de ser. Que cada página seja um espelho, e cada espelho um caminho de volta para casa. Viajem conosco neste passeio por um dos sentimentos humanos mais profundo. Que você tenha aqui, com esta mensagem, um profundo momento de iluminação interior e lucidez. O veneno invisível da alma e como se libertar. Vitimismo é uma palavra que para muitos causa desconforto imediato. Isso acontece porque ela carrega um espelho, e espelhos nem sempre mostram aquilo que gostaríamos de ver. Mas aqui nosso propósito não é julgamento, e sim consciência amorosa. Afinal, todos nós, em algum momento da jornada, já assumimos, consciente ou inconscientemente, o papel de vítima da vida, das pessoas ou do destino. Essa tendência não nasce do mal, mas da dor. Surgimos em um mundo complexo, carregado de expectativas, feridas ancestrais e desafios emocionais que, muitas vezes, excedem nossa capacidade de resposta imediata. Quando nos sentimos impotentes, injustiçados ou desamparados, o vitimismo pode parecer uma forma legítima de clamar por acolhimento ou compreensão. E, em certa medida, é. O problema surge quando essa postura se torna identidade, quando a dor deixa de ser experiência e se torna morada. O papel de vítima, ao contrário do que parece, oferece conforto, ele exime da responsabilidade, atrai empatia imediata e nos poupa do confronto com nossas próprias escolhas. No entanto, esse conforto é ilusório e profundamente corrosivo. Como uma água parada que apodrece, o vitimismo cristaliza a alma em padrões de sofrimento, negação e imobilismo. Essa cristalização é alvo de alerta em diversas escolas espirituais. Para o budismo, o apego à dor é uma das formas mais sutis de ignorância, avidya, mantendo o ser no ciclo do sofrimento, dukkha. Para a psicologia existencialista, como exposto por Viktor Frankl, a vítima que perde o sentido de sua dor, desvinculando-a de um propósito maior, torna-se refém de si mesma. O que estamos propondo neste conteúdo é uma jornada de lucidez e transformação. Vamos explorar com profundidade o que está por trás dessa postura emocional tão presente em nossa cultura e vida pessoal. De onde ela vem, o que ela provoca e, sobretudo, como podemos, com amor e firmeza, superá-la. Esta reflexão não é uma crítica,
mas um convite, um chamado à reconexão com o poder interior, com a autorresponsabilidade e com a liberdade de ser. A espiritualidade verdadeira não nos quer vítimas eternas das circunstâncias, mas co-criadores lúcidos do nosso destino. Na doutrina espírita, Allan Kardec ensina que o espírito é responsável pelo próprio progresso e que a vitimização persistente contraria a lei do esforço e da evolução moral. E isso só é possível quando temos coragem de olhar para nossas dores sem máscaras, sem acusações e com a disposição sincera de crescer. Ao longo das próximas etapas, vamos abrir caminhos para essa transformação. Caminhos que passam pela escuta interior, pelo reconhecimento dos próprios padrões e pela construção de uma nova forma de viver, uma forma mais consciente, mais serena e profundamente libertadora. Se você sente que em algum momento já viveu no papel de vítima ou convive com pessoas que vivem assim, este conteúdo é para você. Não há vergonha em reconhecer isso. A verdadeira libertação começa quando aceitamos com humildade aquilo que precisamos transformar. Que este encontro seja um passo a mais no seu processo de despertar. O que é o vitimismo? Para compreendermos profundamente o vitimismo, é preciso mais do que defini-lo de maneira simplista. É necessário enxergá-lo como um estado de consciência, um modo recorrente de interpretar a vida, a partir da percepção de que tudo de negativo que nos acontece é causado por forças externas e que somos impotentes diante disso. O vitimismo se caracteriza por um sentimento constante de injustiça, frustração e impotência. A pessoa sente que está sempre à mercê dos outros, da sociedade, da sorte ou mesmo de Deus. É como se o universo estivesse permanentemente em sua oposição e qualquer tentativa de mudança fosse inútil ou penosa demais. A fala da vítima geralmente está carregada de expressões como "ninguém me entende", "tudo dá errado comigo", "ninguém me ajuda", "a culpa não é minha". É importante ressaltar: sentir-se vítima em momentos de dor não é vitimismo. Vivemos situações reais de sofrimento, injustiças e abusos que merecem ser reconhecidos e acolhidos. A dor legítima precisa ser escutada. No entanto, o vitimismo surge quando essa dor se torna identidade. Segundo a psicanálise, quando o ego se funde com a ferida, surge um eu frágil, que depende da confirmação externa da própria dor para existir. Freud chamava isso de fixação em um estágio de sofrimento não resolvido, quando a ferida passa a definir o eu e a repetição da narrativa da injustiça se transforma em alimento diário do ego, as raízes emocionais do vitimismo. O vitimismo geralmente tem origem em experiências da infância, ambientes em que a criança não foi ouvida, não se sentiu amada, valorizada ou protegida, criam estruturas internas de desamparo. Quando essa criança se torna adulta, continua carregando o padrão inconsciente de "ninguém me valoriza" ou "ninguém me ama", ainda que suas circunstâncias tenham mudado. A teoria do apego, formulada por John Bowlby, explica que a falta de vínculos afetivos seguros na infância gera um estado de alerta constante e insegurança, refletido em relações disfuncionais na fase adulta. Muitas vezes, o vitimismo também é aprendido. Pode ser herdado dos pais, da cultura, da mídia, dos grupos que convive. Vivemos em uma sociedade que frequentemente glorifica o sofrimento e a tragédia. Há uma valorização disfarçada da dor, onde ser uma vítima traz atenção, acolhimento e até mesmo prestígio em certos contextos. A sociologia contemporânea examina o fenômeno da cultura da vitimização, como explorado por Jonathan Haidt, em que a dor passa a ser usada como moeda social e instrumento de visibilidade. Em termos espirituais, o vitimismo é um estado de desconexão com o próprio poder interior.
A pessoa esquece que possui escolha, força e capacidade de transformação. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, afirma: o espírito tem o livre-arbítrio para transformar a escuridão em luz. A ignorância é passageira. A escolha de permanecer nela é que prolonga o sofrimento. Ela se torna refém da própria história e se apega às dores do passado como se fossem parte inegociável de sua identidade. Diferença entre sofrimento e vitimismo. Todos sofremos. O sofrimento é uma realidade da existência humana. No entanto, há uma diferença clara entre sofrer e viver no papel de vítima. O sofrimento nos atravessa, nos transforma, nos humaniza. O vitimismo nos paralisa, nos aprisiona, nos diminui. O sofrimento verdadeiro pode levar à compaixão. O vitimismo leva à amargura. O sofrimento nos chama à maturidade. O vitimismo nos empurra para a estagnação. Segundo Carl Jung, o sofrimento deve ser transformado em significado para não degenerar em vazio existencial. Enquanto o sofrimento pode levar à individuação, o vitimismo bloqueia o encontro com o self. Como o vitimismo se expressa? O vitimismo pode ser sutil ou escancarado. Pode aparecer em frases, em posturas corporais, em omissões ou até mesmo em excesso de bondade, que esconde a expectativa de reconhecimento. Alguns exemplos práticos. A pessoa que se anula, esperando ser valorizada, e depois culpa o outro por não reconhecer seu esforço. Aquela que repete constantemente que faz tudo por todos e nunca recebe nada em troca. Quem constantemente se compara com os outros, se sentindo injustiçado por não ter as mesmas oportunidades. Quem vê todo desafio como um castigo e não como oportunidade de crescimento. No fundo, o vitimismo não é apenas um discurso, é um modo de viver e, como todo modo de viver, pode ser desaprendido. A neurociência, conforme explica Joe Dispenza, mostra que há padrões neurais associados a emoções negativas que podem ser reprogramados através da consciência e da repetição de novos hábitos mentais. Espiritualidade e vitimismo. Sob a perspectiva espiritual, o vitimismo é um dos maiores obstáculos para a expansão da consciência. Isso porque ele transfere constantemente o centro de poder para fora. Em vez de olhar para dentro, buscar o sentido das experiências e assumir responsabilidade pela própria evolução, a pessoa vitimista espera que o mundo mude, que o outro peça desculpas, que a vida seja mais justa. Mas a alma não se expande nessa espera. Ela floresce quando escolhe, mesmo em meio às dificuldades, ser autora de sua própria transformação. No Evangelho, Jesus questionava aos enfermos: "Queres ser curado?" João 5,6, indicando que a cura exige uma disposição ativa. Na perspectiva espírita, o sofrimento é meio de regeneração, mas a vítima cristalizada nele perde a oportunidade do crescimento. Reconhecer-se vitimista não é um fracasso. Pelo contrário, é um ato de coragem. Significa que a consciência está pronta para um novo patamar de liberdade e maturidade espiritual. Causas ocultas do vitimismo. A tendência ao vitimismo não é apenas resultado das dores da vida ou das experiências difíceis do passado. Há causas mais profundas, sutis e muitas vezes invisíveis que sustentam esse padrão. São estruturas internas, crenças inconscientes e posturas emocionais que, se não forem iluminadas pela consciência, perpetuam o ciclo da autocomiseração. Vamos explorar essas raízes ocultas. Medo de assumir responsabilidade. A responsabilidade exige maturidade. Assumir que somos coautores da nossa realidade, mesmo diante das circunstâncias adversas, implica sair da posição de passividade e fazer escolhas conscientes. Isso pode ser assustador. Para muitos, é mais seguro acreditar que a culpa é dos outros ou do destino. Dessa forma, evitam o risco de errar
de se frustrar ou de fracassar em suas próprias decisões. O vitimismo, nesse caso, funciona como uma armadura, uma forma de proteção contra a dor de tentar e não conseguir, de se responsabilizar e não alcançar. O problema é que essa proteção também impede o crescimento e a verdadeira liberdade. Viktor Frankl, em Busca de Sentido, defende que a responsabilidade é um componente inseparável da liberdade. Sem ela, não há construção de um propósito verdadeiro. Ganhos secundários. Embora soe paradoxal, o vitimismo pode trazer recompensas emocionais ocultas. São os chamados ganhos secundários, benefícios inconscientes que reforçam a permanência na dor. Alguns exemplos. A pessoa que recebe atenção apenas quando está mal. Quem usa a vitimização para manipular afetivamente o outro. Quem se exime de responsabilidades, dizendo que não consegue ou não tem forças. Aquela que mantém a culpa no outro para evitar o confronto interno. Esses ganhos não são maliciosos, eles revelam necessidades emocionais não atendidas, desejo de ser amado, valorizado, cuidado. Mas enquanto essas necessidades forem buscadas por meio da dor e da queixa, o ciclo se repete. Na terapia cognitivo-comportamental, essas dinâmicas são chamadas de esquemas disfuncionais, mantidos por reforçadores negativos. O ganho inconsciente se torna um vínculo com a própria dor. Desejo inconsciente de punição ou reconhecimento. Algumas pessoas, por razões profundamente inconscientes, carregam uma crença de que não merecem ser felizes. Isso pode vir de culpas antigas, vivências traumáticas ou interpretações equivocadas da espiritualidade. Como forma de punição velada, adotam posturas autossabotadoras. O vitimismo, nesse contexto, é um grito silencioso por perdão e redenção. Outras vezes, o desejo é de reconhecimento pela dor. Como não se sentem vistas por quem são, tentam ser vistas pelo que sofrem. A dor se torna uma identidade, uma forma de validação. E quanto mais profunda a dor, maior a sensação de importância. Segundo Santo Agostinho, o ser humano deseja ser amado, e quando não consegue pelo amor, procura a atenção através da dor. Esse desejo de ser reconhecido pela dor é um clamor por identidade e pertencimento. Padrões emocionais herdados. O vitimismo também pode ser herança familiar. Muitos de nós crescemos ouvindo que a vida é dura, ninguém ajuda ninguém, fulano só se dá bem porque teve sorte. São narrativas carregadas de ressentimento e impotência que moldam nossa visão de mundo desde cedo. Esses padrões não são apenas frases repetidas, são estruturas emocionais passadas de geração em geração. Quando não são questionados, tornam-se hábitos psíquicos. A psicologia transgeracional, fundada por Ann Anselan Schutzenberger, demonstra que traumas familiares repetem-se em ciclos até que alguém os conscientize e rompa com eles. A pessoa vive no piloto automático da reclamação, da desconfiança, do não adianta tentar. Vício emocional no sofrimento. Sim, é possível se viciar no sofrimento. Isso acontece quando o cérebro se acostuma a determinados estados emocionais, como tristeza, raiva ou frustração, e passa a buscar situações que reforcem esses sentimentos. O vitimismo, então, se torna um combustível para alimentar esse ciclo. A queixa constante, o foco no que falta, o olhar negativo sobre tudo, cria um ambiente interno denso, que, apesar de doloroso, é familiar. E o que é familiar nos dá sensação de controle, mesmo que nos cause sofrimento. A neurociência afirma que o cérebro libera substâncias como cortisol em estados de estresse recorrente. E isso pode se tornar uma zona de conforto química, como destaca o psiquiatra Daniel Siegel. Medo de enfrentar a própria luz. Esse talvez seja o ponto mais profundo. Muitas pessoas se escondem no vitimismo não apenas por medo da dor, mas por medo do próprio poder.
Assumir sua luz, sua força e seu potencial exige enfrentar as próprias sombras, sair da zona de conforto e encarar desafios que exigem coragem e fé. Viver como vítima é, paradoxalmente, mais confortável do que viver como protagonista, porque o protagonista erra, cai, precisa decidir. A vítima apenas espera, acusa, sobrevive. Há uma frase que resume bem essa dinâmica. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é sermos poderosos além da medida. Essa frase, atribuída a Marianne Williamson, revela que muitas vezes fugimos da nossa luz com o mesmo receio com que fugimos da dor. Carl Jung acrescenta: enquanto não conhecemos nossa própria luz, a sombra continua a dirigir a vida e a chamamos de destino. Muitos têm medo da luz, porque ela revela a responsabilidade de ser livre. Reconhecer essas causas ocultas não é motivo de culpa, mas de libertação. Só podemos transformar aquilo que vemos com clareza. O vitimismo não é uma sentença, é um convite à consciência. Quando compreendemos suas raízes, podemos desativar suas bases e abrir espaço para uma vida mais livre, mais lúcida e mais alinhada com nossa verdadeira essência. Consequências do vitimismo. O vitimismo, quando instalado de forma recorrente na vida de uma pessoa, não passa despercebido. Suas consequências são amplas, silenciosas e profundas. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está sendo prejudicada, pois o vitimismo se disfarça de justificativa, de proteção ou até de espiritualidade distorcida. Neste bloco, vamos compreender os impactos reais dessa postura na saúde emocional, nos relacionamentos, na espiritualidade e na jornada de autoconhecimento. Estagnação emocional e espiritual. O vitimismo paralisa. Ele cria uma espécie de névoa ao redor da consciência, impedindo o avanço na jornada de amadurecimento. A pessoa que se identifica como vítima constante da vida perde o impulso de crescer, de transformar suas dores, de dar novos significados às experiências. No campo espiritual, essa postura bloqueia a expansão da alma. A espiritualidade autêntica exige movimento, entrega, rendição e responsabilidade. O vitimismo, por outro lado, cristaliza a dor e impede que ela se transforme em sabedoria. É como uma semente que se recusa a romper a casca, jamais florescerá enquanto permanecer protegida do esforço e da luz. A doutrina espírita nos alerta que o bem maior não está na ausência de dor, mas na transformação consciente dela em luz interior. Emmanuel pelo Espírito. Para a psicologia humanista, como exposto por Abraham Maslow, a autorrealização exige o enfrentamento do medo da mudança, pois a paralisia bloqueia o crescimento do potencial humano. Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, afirma que o autobloqueio decorrente do vitimismo é um mecanismo de defesa egóico, onde o ser não avança nem recua, permanecendo num estado de estagnação evolutiva, reforço de padrões kármicos. Sob a ótica da espiritualidade mais profunda, tudo o que vivemos é experiência para o despertar da consciência. Quando nos recusamos a aprender com uma situação, ela tende a se repetir não como punição, mas como oportunidade de evolução. O vitimismo reforça padrões kármicos porque nega o aprendizado. Ao culpar os outros, o destino ou Deus, a pessoa se recusa a olhar para dentro e assumir o papel de aprendiz da vida. Com isso, situações semelhantes se repetem, com diferentes personagens, até que haja o despertar. Não raro, quem vive preso ao vitimismo relata histórias repetidas, relacionamentos frustrados, perdas recorrentes, injustiças contínuas. Esses ciclos não são coincidência, são convites à transformação. Em plenitude, Joana de Ângeles explica que o destino não castiga, repete, trazendo situações semelhantes até que o espírito modifique sua postura interior
e assuma responsabilidade sobre sua evolução. Segundo a lei de causa e efeito explicada por Allan Kardec, os eventos se repetem até que a lição moral seja integrada. O Evangelho, segundo o Espiritismo, destaca que o sofrimento que não ensina será repetido na escola da vida. Na psicologia analítica, repetições inconscientes também sinalizam conflitos não integrados que buscam elaboração, desconexão com o poder interior. Quando alguém acredita que tudo o que acontece de ruim vem de fora e que nada pode ser feito para mudar, ela abdica do seu poder interior. O vitimismo enfraquece a autoestima, destrói a autoconfiança e mina a conexão com a própria força criadora. É como se a pessoa fosse empurrada para o canto da própria existência, esperando que algo externo, um milagre, alguém, o tempo, venha resgatá-la. Essa espera, no entanto, pode durar uma vida inteira. E o que ela não percebe é que o resgate já está dentro dela. Sempre esteve. O verdadeiro poder espiritual não é o de controlar o mundo, mas o de transformar o modo como se vive o mundo. Na filosofia estoica, Epicteto ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Para Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17:21, uma chave para a reconexão com a força interior, sem a qual a alma se desorienta. O vitimismo nos rouba essa chave. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, Joana ensina que o ser que se vitimiza nega sua condição divina e se mantém vinculado ao ego imaturo, o que o afasta do self transcendente e do despertar interior. Relacionamentos tóxicos e desequilibrados. Pessoas que vivem em estado de vitimismo tendem a criar vínculos desequilibrados. Algumas assumem o papel de vítimas constantes, esperando que o outro seja o salvador. Outras se tornam manipuladoras emocionais, exigindo do outro atenção, cuidados ou compensações que elas mesmas não oferecem. Em ambos os casos, há uma distorção nos relacionamentos. Surge um jogo de poder, de culpa, de expectativas irreais. A vítima espera que o outro a complete, a cure, a reconheça e se frustra quando isso não acontece. Isso gera ressentimento, cobranças e distanciamento. Além disso, relacionar-se com alguém que vive no papel de vítima pode ser emocionalmente exaustivo. O vínculo torna-se um campo de queixas, acusações e negatividade constante, o que afasta naturalmente quem deseja crescer e viver com mais leveza. Em O Despertar do Espírito, a autora espiritual explica que relações baseadas em dependência e manipulação são formas sutis de autodestruição psicológica em que há um banquete de queixas e não uma troca real de amor. O psicólogo Stephen Karpman desenvolveu o triângulo dramático, em que a vítima, o perseguidor e o salvador se revezam em relações tóxicas. O papel fixo de vítima rompe a dinâmica saudável e cria dependência afetiva e manipulação invisível, pessimismo crônico e visão distorcida da vida. O vitimismo, ao longo do tempo, condiciona a mente a enxergar apenas o que está errado. É como usar óculos que filtram todas as cores, deixando apenas os tons de cinza. A pessoa passa a viver com foco constante na carência, na injustiça, no medo, na frustração. Ela se torna cética, desconfiada, amarga. Perde a capacidade de enxergar beleza, gratidão e possibilidades, mesmo quando estão presentes. Em Encontro com a Paz, Joana descreve o vitimismo como um campo mental envenenado por afirmações de inutilidade e derrota, o que reduz a percepção da beleza e impede a alegria do agora. Essa visão distorcida afeta profundamente o estado emocional. Segundo a terapia cognitiva de Aaron Beck, os esquemas negativos são filtros mentais que distorcem a realidade e conduzem à depressão. No caminho espiritual, Francisco de Assis ensinava:
É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A visão da fé rompe a lente negativa com a luz da esperança. Surge um pessimismo crônico, um desânimo que parece não ter causa, mas que está enraizado na repetição constante da mesma narrativa interna. Nada vai dar certo. Ninguém se importa, sempre será assim. Adoecimentos físicos e emocionais. O corpo não separa o que a mente sente. Emoções negadas ou reprimidas, quando não são trabalhadas, transformam-se em tensões físicas, bloqueios energéticos e, em muitos casos, doenças. O vitimismo, por estar associado a estados emocionais de baixa frequência, como tristeza, raiva reprimida, impotência e ressentimento, pode gerar sintomas como cansaço crônico, problemas digestivos, dores musculares constantes, distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Isso não significa que toda doença tem causa emocional, mas sim que o corpo e a mente estão profundamente conectados. E viver em estado contínuo de vitimização é viver em estado de autointoxicação emocional. Na obra Jesus e a Atualidade, a autora Joana reforça que os sentimentos negativos cristalizam-se em formas pensamento tóxicas, atingindo a saúde energética, psicológica e física do indivíduo. A medicina psicossomática, com apoio de estudos como os de Gabor Maté, mostra que emoções repetidas como ressentimento e desamparo criam um terreno para doenças como fibromialgia, hipertensão ou distúrbios autoimunes. Segundo Joana de Ângeles, a saúde do corpo é o reflexo da harmonia interior, perda de sentido e propósito. Por fim, uma das consequências mais dolorosas do vitimismo é a perda do sentido da vida. Quando a pessoa acredita que está sempre em desvantagem, que o mundo é injusto e que nada depende dela, surge um vazio existencial profundo. Sem propósito, sem sonho, sem motivação verdadeira, a vida torna-se uma repetição de dias cinzentos. A alma adoece. E muitas vezes, esse estado de anestesia existencial é o que leva a pessoa a buscar ajuda, o que, paradoxalmente, pode ser o início do despertar. Em O Ser Consciente, Joana revela que a ausência de significado é a raiz do sofrimento contemporâneo e a vitimização é um escape que prolonga essa fuga do enfrentamento existencial. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, ensinava que o sentido é o maior antídoto contra o desamparo existencial. Na doutrina espírita, a busca pelo propósito é a luz que rompe as trevas da dor e da falta de sentido. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. O Livro dos Espíritos, questão 919. Reconhecer essas consequências não é motivo para se culpar, mas para se libertar. O vitimismo pode parecer um refúgio temporário, mas no longo prazo é uma prisão, e a chave dessa prisão está em nossas mãos, ainda que não saibamos disso no início. No próximo bloco, vamos explorar, com profundidade, como superar o vitimismo. Quais são os caminhos, práticas e posturas que podem nos devolver ao eixo da consciência, da liberdade e da verdade interior. Caminhos para superar o vitimismo. Superar o vitimismo não é um processo imediato nem simples. Ele exige coragem, disposição para o autoconhecimento e um comprometimento sincero com a verdade. Neste bloco, vamos explorar caminhos reais e profundos para romper com esse padrão emocional e espiritual e acessar um novo estado de liberdade interior. Primeira prática da autoobservação consciente. O primeiro passo para qualquer transformação é o reconhecimento. Não podemos mudar aquilo que negamos ou não enxergamos. Por isso, é essencial cultivar a autoobservação sem julgamento, observar os pensamentos, falas e comportamentos com presença e curiosidade. Pergunte-se: como eu reajo quando algo dá errado? Eu costumo culpar os outros com frequência
Existe um padrão de queixa ou lamento em meus diálogos? Que sentimentos surgem quando me sinto injustiçado? A observação amorosa cria um espaço entre o impulso automático e a consciência. É nesse espaço que mora a liberdade. Joana propõe, em Autodescobrimento, que a autoobservação seja acompanhada de uma vigilância psíquica, pois somente com autopercepção honesta é possível dissolver as máscaras e libertar o self. Os estoicos recomendavam o exame diário da consciência. Sêneca escrevia sobre a autorreflexão como uma disciplina espiritual que limpa o campo mental e prepara o ser para decisões mais lúcidas. Desenvolver a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não é autoculpa. É a capacidade de reconhecer que eu sou parte ativa da minha realidade e que mesmo quando não escolho o que acontece comigo, posso escolher como reagir. Assumir responsabilidade pelas próprias emoções, escolhas e reações é sair da posição de refém do mundo e entrar no lugar de protagonista da própria jornada. Frases que ajudam a ancorar essa postura. Isso aconteceu, mas eu posso escolher como viver isso. Não sou culpado, mas sou responsável por como sigo a partir daqui. Não posso mudar o outro, mas posso mudar minha forma de viver essa relação. A autorresponsabilidade é o antídoto direto do vitimismo. Ela fortalece a alma e reconecta com o poder interior. No livro O Ser Consciente, ela ensina que a consciência só evolui quando a responsabilidade deixa de ser peso e passa a ser escolha amadurecida. O indivíduo torna-se autor de si mesmo. Na doutrina espírita, a autorresponsabilidade é inerente ao livre-arbítrio e o progresso é conquistado pela ação consciente. Como diz Allan Kardec, ao homem só é dado colher o que semeia. Práticas espirituais de reconexão. Espiritualmente, o vitimismo é um estado de desconexão com o divino interior. Por isso, práticas que favorecem o reencontro com a presença sagrada dentro de si são essenciais. Algumas práticas recomendadas: meditação diária, para acalmar a mente e reconectar com o centro, preces ou orações de entrega, que ajudam a soltar o controle e confiar, afirmações positivas de poder pessoal, como eu sou capaz, eu escolho ser livre, eu me liberto do papel de vítima, conexão com a natureza que reensina silenciosamente o fluxo da vida e a potência da simplicidade. Essas práticas não resolvem tudo sozinhas, mas criam um campo vibracional mais sutil que facilita a transformação dos padrões negativos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a oração é vista como um instrumento vivo de elevação da vibração e de reconexão com a espiritualidade. Também na filosofia védica, a conexão com o ser superior, Atman, rompe a identificação com o sofrimento. Joana, em Iluminação Interior, ressalta que a meditação e a prece diárias constituem janelas da alma para o alto, desbloqueando padrões inconscientes criados pela identificação com o sofrimento. Romper com narrativas negativas e repetitivas. Grande parte do vitimismo é sustentada por narrativas internas. São histórias que repetimos para nós mesmos, muitas vezes há anos. Ninguém me valoriza, nada dá certo para mim. A vida é injusta. Essas narrativas funcionam como trilhos emocionais. Se não forem questionadas, a mente segue por elas automaticamente. A proposta aqui é identificar essas histórias e começar a substituí-las, não por mentiras positivas, mas por verdades libertadoras. Por exemplo, nem todos me valorizam, mas eu escolho me valorizar. Algumas coisas deram errado, mas muitas outras deram certo. A vida tem desafios, mas eu tenho força para lidar com eles. Reescrever sua narrativa interna é um dos atos mais revolucionários do autoconhecimento. Em plenitude,
A autora Joanna explica que as repetições verbais negativas constroem códigos energéticos tóxicos que atraem experiências em ressonância com esses pensamentos. Mudar a narrativa interna é mudar a vibração. Segundo a psicologia narrativa, o sentido pode ser recriado ao ressignificar o passado, como propõe Michael White. As histórias que escolhemos contar sobre nós moldam quem somos. Acolher a criança ferida. Em muitos casos, o vitimismo é a voz da criança interior não ouvida, aquela parte de nós que um dia não foi protegida, não foi validada, não recebeu o amor que precisava. Essa criança aprendeu a chamar atenção por meio da dor. Superar o vitimismo exige um trabalho profundo de acolhimento da criança interior. Significa escutá-la, consolá-la, mas também conduzi-la com amor à maturidade. Você pode, por exemplo, escrever cartas para sua criança interior, oferecer palavras de proteção, buscar práticas terapêuticas que integrem essa parte emocional, como constelações familiares, terapia do Inner Child ou abordagens integrativas. No livro O Despertar do Espírito, Joanna afirma que enquanto a criança interior estiver ferida, o adulto viverá como refém de suas emoções infantis. Curá-la é um ato de autocompromisso e amadurecimento. Na visão de Joanna de Ângeles, a criança interior deve ser reconhecida, educada com amor e integrada ao ser maduro para que o espírito possa crescer em paz. Quebrar padrões de linguagem vitimista. A linguagem molda a consciência. Palavras têm poder. Muitas vezes, o vitimismo é reforçado diariamente por expressões automáticas que carregam impotência e queixa. Exemplos de expressões comuns. Eu não consigo. Isso sempre acontece comigo. As pessoas são todas iguais. Nada muda. Ao trazer atenção para a sua fala e substituí-la por linguagens de escolha e possibilidade, você começa a alterar sua vibração emocional. Joanna orienta que a linguagem deve ser instrumento de autoconstrução, evitando fórmulas de condenação e depressão em lucidez. Mudar a palavra é mudar o destino. Na neurolinguística, PNL, palavras criam trilhas neurais. Mudar a linguagem é redirecionar a energia interna e externa. Como diz o provérbio bíblico, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Algumas alternativas. Ainda não consegui, mas estou aprendendo. Isso aconteceu, mas não define meu destino. Cada pessoa é uma oportunidade de aprender. Tudo está em movimento, inclusive eu. Cultivar a gratidão e a presença. A gratidão é uma prática espiritual poderosa para dissolver o vitimismo. Ela nos ensina a olhar o que temos, o que aprendemos, o que permanece, mesmo nas adversidades. Não se trata de negar a dor, mas de encontrar luz dentro da escuridão. Pergunte-se: o que essa experiência está tentando me ensinar? O que permaneceu em pé depois da dor? Quem esteve ao meu lado quando tudo desabou? A gratidão abre os olhos do espírito. Ela rompe o padrão da falta e conecta com a abundância que já existe. Em Encontro com a Paz, ela ensina que a gratidão é um estado de alma que expande a consciência, desbloqueia o ego e favorece a atração de novas realidades mais elevadas. Os estudos de Robert Emmons demonstram que a prática diária da gratidão reduz depressão, aumenta a resiliência e eleva o bem-estar subjetivo. Na visão budista, a gratidão é um estado de mente que gera clareza e compassividade. Buscar apoio terapêutico ou espiritual. Algumas feridas são profundas demais para lidarmos sozinhos. Há momentos em que o apoio profissional é essencial. Um terapeuta qualificado, um mentor espiritual ou um grupo de apoio pode oferecer espelho, acolhimento e ferramentas práticas para o processo de transformação.
Não é sinal de fraqueza buscar ajuda, é sinal de lucidez. O autoconhecimento é um caminho individual, mas não solitário. Todos precisamos, em algum momento, de mãos estendidas que nos lembrem do caminho. No campo espírita, os espíritos benévolos ajudam a todos a seguirem na senda evolutiva, mas é preciso abrir-se à ajuda. Como dizem os benfeitores, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A autora recomenda que o terapeuta, quando guiado pela luz do amor, funciona como um espelho de Deus para o paciente e que o auxílio externo deve estar a serviço da autodescoberta, não da dependência, aceitar a imperfeição e aprender com ela. Muitas vezes, o vitimismo nasce da dificuldade de lidar com o erro, a falha, a perda. A pessoa se julga tanto por não ser perfeita que prefere se colocar no lugar de vítima para evitar a dor da autocrítica. A solução é desenvolver uma relação mais compassiva com a própria humanidade, aceitar que errar faz parte, que crescer é tropeçar e que todos estamos aprendendo a viver. O caminho da espiritualidade não é um caminho de perfeição, mas de verdade. E a verdade é que todos temos luzes e sombras, forças e fragilidades. Quando aceitamos isso com humildade, o vitimismo perde força, porque já não há mais necessidade de esconder a dor sob o disfarce da injustiça. A autocompaixão, como ensinada por Kristin Neff, é um caminho de cura profunda. Ao aceitar a humanidade imperfeita, entra-se num estado de graça transformadora, onde não é preciso ser infalível para ser digno de amor e respeito. Em Homens de Bem, Joana escreve que o aprendizado na Terra não é um caminho de exibição, mas de superação da fragilidade. A aceitação compassiva de si é o início da cura profunda. A libertação do vitimismo é, acima de tudo, um reencontro com o poder de escolher. Escolher viver com mais consciência, mais responsabilidade, mais amor. Não é fácil, mas é possível e profundamente transformador. No próximo bloco, faremos o encerramento dessa jornada, com reflexões e orientações finais. Libertação. A coragem de escolher um novo caminho. Chegamos ao fim desta jornada profunda sobre o vitimismo. Percorremos caminhos internos, reconhecendo suas raízes, suas expressões e, acima de tudo, suas consequências. Mas o ponto mais importante talvez não esteja em tudo o que dissemos, e sim no que você, ao ouvir ou ler este conteúdo, sentiu, reconheceu e escolheu transformar. Este não foi um conteúdo feito para apontar dedos. Foi feito para estender espelhos, espelhos que não julgam, mas que revelam, que nos ajudam a enxergar aquilo que às vezes preferimos manter escondido. Os padrões inconscientes que nos impedem de crescer. Sim, o vitimismo é um veneno silencioso. Ele adormece o espírito, enfraquece a alma e nos desconecta da verdade mais elevada, a de que somos seres livres, capazes e profundamente criativos. Mas há uma boa notícia e ela é poderosa. O vitimismo pode ser curado. Essa cura começa no momento em que deixamos de esperar que o mundo mude e escolhemos mudar a nossa forma de viver o mundo. Quando paramos de apontar culpados e passamos a buscar sentidos. Quando, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, passamos a perguntar para que isso aconteceu comigo. Há um poder sagrado em cada um de nós, um poder que não depende das circunstâncias, nem da aprovação dos outros, nem de uma vida sem dificuldades. Esse poder nasce da consciência. E consciência é algo que ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue. Talvez o maior presente que você possa se dar, a partir de agora, seja escolher ser livre, ainda que a liberdade exija esforço. Escolher ser verdadeiro, mesmo que a verdade traga desconforto. Escolher ser inteiro, mesmo com as feridas ainda abertas. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada.
Todos nós, em maior ou menor grau, já vestimos a roupa da vítima, mas também todos nós carregamos dentro do coração uma centelha que sabe o caminho de volta para casa, uma luz que nunca se apaga, uma coragem que, mesmo silenciada, ainda pulsa. Seja fiel à sua luz, seja compassivo com sua sombra e siga, porque a vida está sempre convidando você a florescer. E esse florescimento é a resposta à voz divina que chama cada ser à sua plenitude. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não há destino maior do que cumprir essa verdade. Joana de Ângeles encerra Autodescobrimento com a seguinte frase: a alma nasceu para iluminar-se e conduzir outros ao lume. O vitimismo esconde essa luz, mas a consciência a liberta. Você quer ter razão ou quer ser livre? Essa pergunta simples pode mudar vidas. Às vezes estamos tão apegados às nossas dores, à nossa história, à nossa visão de mundo, que não percebemos o quanto isso nos aprisiona. Ser livre é estar disposto a soltar a dor, a narrativa, a culpa e escolher dia após dia o caminho da consciência e da transformação. Que este conteúdo não fique apenas em palavras, que ele gere frutos, que ele inspire passos, que ele ecoe onde mais importa, dentro de você. Síntese da jornada. Ao longo deste audiolivro, atravessamos uma estrada interna de reconhecimentos, reflexões e convites à transformação. Estes elementos reflexivos finais reúnem, em síntese, os principais pontos espirituais, psicológicos e práticos abordados ao longo dos capítulos. Guia prático espiritual. Pratique a autoobservação diária com um caderno de anotações. Registre frases, padrões e reações recorrentes. Estabeleça um compromisso pessoal de autorresponsabilidade. Substitua o hábito da queixa por ações conscientes. Crie um espaço sagrado diário para conectar-se com sua essência. Medite, ore ou caminhe em silêncio. Identifique e transforme sua linguagem interior. Reescreva frases limitantes por expressões de potência. Desenvolva uma rotina de gratidão. Anote 3 aspectos positivos todos os dias, mesmo que simples. Acolha a criança interior com gestos de amor. Escreva cartas, visualize acolhimento, busque integração emocional. Citações e destaques visuais. A vítima sobrevive, o consciente floresce. Reclamar é permanecer, agradecer é mover. A dor não é sentença, é convite. O despertar começa no instante em que me vejo como sou, sem fuga. A espiritualidade verdadeira é autoconhecimento em movimento. Perguntas reflexivas. Qual padrão de vitimismo mais limitou minha vida até aqui? Em que áreas já percebo transformação desde que comecei esta leitura? Que atitudes concretas estou disposto a tomar para manter a consciência desperta? Que imagem desejo construir de mim a partir da minha liberdade interior? Reflexões de bolso. Nem toda dor precisa virar prisão. A lucidez é o antídoto da repetição. Meu passado me feriu, minha consciência me cura. A luz que procuro é a mesma que me observa por dentro. Hoje, eu escolho sair da história que me paralisa e entrar na história que me liberta. Encerramento afetivo. Se você chegou até aqui, saiba que esta travessia não foi apenas ouvir, foi um encontro com partes suas que pedem luz, que desejam se expressar, que anseiam por cura e liberdade. Que bom que você permaneceu. Que belo é reconhecer quem somos, mesmo quando isso exige atravessar sombras com coragem. Esta reflexão foi gerada com o coração, mas é no seu coração que ele ganha sentido. Cada reflexão, cada pergunta, cada trecho é uma semente.
E só você pode escolher regar essas sementes com verdade, presença e amor. Que este conteúdo se torne companhia em momentos difíceis, inspiração nos dias de silêncio e impulso nos dias de dúvida. Que você se lembre sempre de que há um poder dentro de si capaz de romper padrões antigos, superar dores profundas e construir uma vida com mais propósito. Não precisamos de perfeição, precisamos de verdade, e a sua verdade já é suficiente para começar. Seja gentil com seus processos, seja firme em sua decisão de crescer e nunca se esqueça, a sua luz é real e o mundo precisa dela.